paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amados e queridos, estamos aqui mais uma vez para assim iniciarmos mais um trimestre, o segundo trimestre, né? Iniciando essa lição desse trimestre de 2020. Irmãos, eu vou ser bem breve, por ser uma aula introdutória e de alguns minutos. Eu vou só abordar alguns assuntos mais importantes da lição. Então, antes de mostrar a capa aos irmãos, iremos, nosso objetivo específico é apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Temos aqui a nossa capa, irmãos, desse trimestre, capa muito bonita, né? E eu confesso, foi muito sábio esse homem de Deus, né? Fez essa capa aqui, simbolizando, né, os símbolos da época, né? Nós sabemos que isso aqui é a coroa de espinho que Jesus usou, e esse papiro aqui que simboliza a carta, né? Temos aqui também o título: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E temos essa pontinha aqui como se fosse de sangue, como um selo, né? Então, para que também até nós venhamos ter a convicção que Cristo nos chamou, ou seja, Deus chama o povo na pessoa de Jesus Cristo. É como diz lá em Efésios. Eu vou pegar a outra tradução, irmãos. Tem duas traduções aqui, que é a João Ferreira de Almeida, né, que mais conhecemos, e a tradução a King James. Olha que maravilha, irmãos, de Bíblia. E lá em Éfesos, os irmãos têm a Bíblia em mãos, em Éfesos capítulo 1, o versículo 3 e 4 nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Irmãos, nós sabemos que a palavra santidade, dada a nós, seres humanos, Paulo ele quis dizer separados, irmãos. Então, como já nos diz aqui, né, em Efésios, ou Éfesos, capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu em Cristo. Lembra que Jesus falou que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu a nós? E como se explicar isso, irmãos? Deus, Ele chama um povo em Cristo Jesus. Aqueles que escolherem imitar a Cristo. Como assim imitar a Cristo? Andar como Ele andou? Não, irmão, entendam. Isso fala de raciocínio. Isso fala de, vamos dizer mais claro, quando Pedro ele falava arrependei-vos, fala de metanoia. Se os irmãos for lá no Google e colocar qual o significado da palavra metanoia, até o próprio Google vai falar o que significa. É mudança de mente, mudança de atitudes. Deus ele quer que venhamos ter a mesma atitude de Cristo, o pensamento de Cristo. Por isso Paulo ele fala que temos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo só podemos encontrar na palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que eu sempre falo, até quando estava pessoalmente com os irmãos, né, nós sabemos que estamos passando por uma situação difícil, mundial, né? E não é por isso que devemos parar de ser produtivos. Logo adiante iremos falar sobre isso. Que eu falo a respeito das Bíblias, porque até nos dias de hoje estão falsificando Bíblias.
mas nós já conhecemos as que têm história no Brasil, né? A João Ferreira de Almeida, King James e outras. Os irmãos já têm noção sobre isso. Então temos que estar atentos a todas as coisas, porque o inimigo, o tempo todo, ele tenta enganar ao povo de Deus. E nós iremos tratar de um assunto maravilhoso, irmãos, que é falando sobre realmente a igreja de Efésios. Glória a Deus. Meus amados, temos aqui uma divisão aqui que iremos tratar. Primeiro estaremos, nessa aula introdutória. Prometo que eu serei breve, que será a carta aos Efésios. Isso. Saudação aos destinatários. Teremos, irmãos, 3 blocos. O primeiro bloco é uma aula introdutória. O segundo bloco é doutrinária. E o terceiro bloco é a prática. Então iremos, no decorrer da lição, aprender sobre esses blocos, a qual a lição irá nos conduzir. E logo, irmãos, de antemão, queria fazer uma pergunta para os irmãos. Foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo? Não, irmãos, não foi Deus que fez isso. Vamos lá em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, o versículo 9. Olha o que nos diz lá em Atos capítulo 13, versículo 9. Atos capítulo 13, o verso 9. Olha o que nos diz. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, observe, todavia Saulo, que também se chamava Paulo. Como explicar isso, irmãos? Esse também tem um significado muito forte. Observe que Paulo, ele era muito inteligente. Muito inteligente. Ele usa essa expressão como ferramenta. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar entre os gentios. No próprio livro de Atos, tem essa revelação tremenda, a qual o próprio Deus chama Ananias e fala para Ananias, lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, o versículo 15, irmãos. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois, ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Deus, ele não chamou o apóstolo Paulo para pregar entre o povo, os hebreus, os judeus. Ele chamou Paulo para pregar entre os gentios. E com o tempo Paulo, ele foi vendo essas coisas se cumprindo. Olha que interessante, irmãos. Deus, ele fala, Ananias, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido. E Paulo, pela sabedoria que ele já tinha, ele usa esse instrumento. O nome Paulo é um nome romano, E o nome Saulo é um nome hebraico. Saulo, provavelmente, por seus pais ser da tribo de Benjamim, eles fizeram uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que é Saul. Lembra de Saul? Então, os pais de Paulo, ele faz uma homenagem. Então, o nome Saulo é um nome hebraico. E Paulo é um nome romano. Observe, irmão. Um nome de caráter judeu e o outro de caráter gentílico. O de caráter judeu é hebraico e o de caráter gentílico é da origem romana.
Entenderam, irmãos, até aí? Então já sabemos que não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Porque, infelizmente, há até pregações que falam que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, irmãos. A Bíblia nos ensina: errai em não conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Frisando mais uma vez, irmãos, ler é diferente de examinar. Vá lá no Google, coloque qual o significado da palavra examinar e depois você coloca qual o significado da palavra ler. Observe que é diferente. Examinar é você estudar minuciosamente, irmãos. É totalmente diferente. Vamos aos pontos. Já frisamos essa parte, né? Já frisamos essa parte que é o tópico primeiro, o ponto 1, que é a autoria, né? Falamos a respeito do nome de Saulo para Paulo, que é o mesmo nome, porém de origem romana e origem hebraica. Amém? Assinatura apostólica. Nas 13 cartas, observe, nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva: pela vontade de Deus. Vamos lá em Efésios? Até aqui mesmo na lição tem, irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 1. Olha que negócio tremendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, é diferente a vontade de Deus e a permissão de Deus. Tem muita gente se enganando, tem muita gente pensando que a permissão de Deus é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Vamos prestar mais atenção nas Escrituras Sagradas. Nesse tempo que nós estamos vivendo, tem muita gente totalmente em pensamento, vamos dizer assim, que atribulado, né? Então vamos observar mais as Escrituras Sagradas. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, não só no que está acontecendo no mundo, como também na parte espiritual. Estamos vivendo em um tempo de engano terrível. Vamos para a parte 3, irmãos. Uma epístola da prisão. Observe que o apóstolo Paulo ele estava fazendo a carta aos Efésios em Roma, uma das primeiras prisões do apóstolo Paulo, onde ele estava preso domiciliar. Ele estava preso em sua própria casa, né, sendo vigiado por romanos. E lá Paulo estava preso. Irmãos, não importa o lugar que eu ou você esteja inserido, o momento que estamos passando, ou seja, não importa o lugar que nós estamos presos, o momento que nós estamos passando, não deixemos de ser produtivo. E o que Paulo ele demonstra é a produtividade no reino de Deus. Observe que Paulo, ele mesmo estando preso, ele não deixou de ser produtivo. E nós, como aprender com Paulo, irmãos, como ele mesmo falou, sedes igual a mim, assim como eu sou igual a Cristo, não deixemos de ser produtivos também para o reino de Deus. Os templos que estão fechados são templos de pedra, mas a igreja é você, é eu, a igreja somos nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso devemos ter um certo cuidado. Vamos para o ponto 4, irmãos. A data. Especificamente, irmãos, a data que foi feita essa carta é entre 60 a 62 depois de Cristo, aproximadamente.
E o que me chama a atenção aqui é que ele tinha um amigo. E esse amigo, Tiquito, ele que levava as cartas do apóstolo Paulo para Éfeso, né? Paulo também ele passou um tempo lá em Éfeso. Ele teve a oportunidade de estar lá um tempo. Não lembro muito bem o tempo, mas ele estava lá, ele pessoalmente com o povo de Éfeso. E esse amigo Tiquito, ele não só ele fazia como um correio, deixava a carta lá e saía. Não, irmãos. Ele expressava o sentimento de Paulo. E isso é muito interessante. O quanto é bom ter amigos que nos conheçam, que tenham um entendimento sobre o nosso sentimento. E esse Tiquito, ele fazia isso. Ele demonstrava o sentimento de Paulo, transmitia o sentimento de Paulo, as aflições que Paulo... Ele não foi como uma pessoa, não, Paulo, ele, por estar preso, ele estava praticamente estava admirando, não, irmãos. Ele transmitiu o sentimento que Paulo estava passando. Amém? O tópico 2. Tópico 2. Destinatário. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. O ponto 2. A religiosidade em Éfeso. Irmãos, a religiosidade em Éfeso era terrível, irmãos. Era terrível. Ao ponto de Paulo ele pregar a verdade e aquele povo acostumado com... vou ser sincero, aquele povo estava acostumado com santinhos. Santinhos e santãos, né? Vamos lá na Bíblia. Vamos lá em Atos. Vamos em Atos. Eu vou ser bem mais... Em Atos... Não são palavras minhas. É a palavra de Deus. Atos capítulo 19, irmãos. Vamos, me acompanhem. Essa tradução é um pouco diferente, que é a King James. Ela é mais fixa, ela é mais... dá para se entender melhor. Tinha um tal de Demétrio, lá no versículo, o capítulo 19, versículo 24 em diante. Esse tal de Demétrio, ele promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão, e lhe declarou: senhores, sabeis que desde ofício vem o nosso enriquecimento. Ou seja, eles eram artesãos, eles faziam santinhos. No versículo 23, os irmãos irão ver que naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Olha, por causa do caminho, linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio diferente, irmãos, muda todo o caminho. Olha que interessante. Um ourives chamado Demétrio. Ele era o quê? Um ourives. Ele fazia estátuas. O versículo 26. E estais observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo, tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Olha que negócio, irmão. Eles não gostavam de ouvir a verdade.
Eu vou pular o 27 para ir para o 28, irmãos, para não demorar muito, já tem 20 minutos. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: grande é a Diana dos Efésios. Terrível, irmãos. É diferente nos nossos dias? Não, irmãos, estamos vivendo também nesses mesmos dias. É por isso que há religiosidades. Deus não é religião. Deus não é religião. Vamos para o tópico 3, irmãos. A igreja de Éfeso. Vamos ser um pouco breve aqui, que o tempo está correndo, irmão, como sempre. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo entrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Observe que essa igreja ela pregava sobre Cristo, mas não conhecia ainda o batismo do Espírito Santo. Irmãos, batismo é um revestimento espiritual. Agora, o selo do Espírito Santo é para os salvos. E aqueles que estão salvos recebem o selo do Espírito Santo. Vamos lá em Efésios. Efésios 1. Efésios 1. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Essa tradução é a King James. Vamos à nossa tradução mais conhecida, ainda em Éfesos. Éfesos, ainda lá, o capítulo 1. Capítulo 1, o versículo 3. Olha só, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, em Cristo Jesus nós somos agradáveis a Deus. Se os irmãos lerem a carta de... Vamos estar examinando a carta de Éfeso, os irmãos irão ver claramente que nós fomos chamados na pessoa de Jesus Cristo. Deus, ele chama um povo na pessoa de Jesus. Amém? O tópico 4, irmãos. Tópico 4. Já vimos aqui, né? A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos
e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aquele que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Está aí. Qual o significado de graça? Um favor imerecido de Deus. Então é pela graça que nós somos salvos. Não é por ação, não é por obras. A obra, ela vai só confirmar que você é um salvo. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 3. Vamos correr, meus irmãos, já. Tópico 3. O subtópico 1. Propósito e mensagem. Propósito e mensagem. Irmãos, eu quero só abordar 3 princípios, rapidamente, irmãos. 3 princípios, para a gente finalizar esta aula. Os irmãos me perdoem alguma coisa. O propósito de Paulo. Paulo queria demonstrar Paulo queria demonstrar princípios para ter um relacionamento mais profundo com Deus. Ele queria ensinar princípios para que aquele povo tivesse um relacionamento mais profundo com Deus. Um desses princípios, Paulo mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos lá em Éfesos. Éfesos, capítulo 1. Éfesos, capítulo 1. O versículo 20 até o 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, irmão. O segundo propósito é: a graça não apaga o meu passado, mas define o meu futuro. A graça diz quem você vai ser no futuro. Ah, irmão Marcelo, mas a palavra de Deus diz que Deus ele lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. Deus lançou. Mas o passado ainda continua na sua mente. Observe. Deus ele se esquece do seu passado. Mas você precisa saber quem era você, para que você venha agora, através da graça, ser transformado. Então a graça, ela define o seu futuro. Amém? O terceiro, irmãos, terceiro princípio: a cruz é para todos. A cruz, ela une um elo de ligação para todos. Éfesos 2:13. Vamos lá? Rapidamente, irmãos. Éfesos 2:13. Olha o que diz: todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Glória a Deus. Então, através da cruz, Deus ele faz uma ligação com toda a humanidade, não importa a raça, cor, não importa. O último, irmãos, o ponto 4, a mensagem. A mensagem. Que mensagem
Paulo estava querendo transmitir para Éfeso. Cada um faça a sua parte. A coluna central de toda a igreja, cada um faça a sua parte, porque Cristo, irmãos, ele é a coluna central de toda a igreja. Ele é a cabeça. E como nós somos corpo, cada um tem a sua função. Então cada um faça a sua função. Amém, meus amados? E assim que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Amém? Graça e paz